De uns anos pra cá, a Hulu tem investido bastante em filmes de terror independentes, e a maioria deles são adaptações de curta-metragens que a própria Hulu já tinha lançado em algum momento, como por exemplo, O Monstro que Habita em Mim, Sr. Crockett, Carver. Carver, aliás, é um dos filmes dessa leva de filmes recentes que saiu aí na Disney Plus. Eu não trouxe vídeo, porque na época tinha muita coisa acontecendo, muito vídeo pra sair, e eu também tava viajando, então assim, foi um aglomerado de coisas que aconteceu, e eu acabei não assistindo o filme, não trazendo vídeo, mas quem sabe eu traga vídeo em breve. Porém, os dois outros filmes eu já tenho vídeo aqui no canal, então se vocês não viram, depois vejam. E eu gostei desses dois filmes, eles são filmes independentes que sabem muito bem aonde eles querem chegar, mesmo que se estendam e tenham alguns problemas, ainda são gratificantes de serem assistidos. Mas o ponto que eu quero chegar é que eu fico feliz que a Hulu tá dando espaço para novos diretores e escritores apresentarem seus trabalhos com esses longa-metragens. E o filme Maníaco do Controle que a gente vai falar hoje é mais um dessa leva, que é basicamente um filme adaptado ali da série de curtas Beat-Sides Halloween, que foi lançada lá na Hulu, e o curta eu acho que tá no YouTube. Eu lembro que eu assisti um tempo atrás no YouTube, então dei uma procurada. Mas a trama aqui desse filme trata muito sobre traumas familiares, sobre ansiedade, sobre o peso que uma pessoa carrega ao longo da vida por conta desses traumas e por conta da ansiedade. E tudo isso, claro, que tem aquele abraço sobrenatural que a gente tanto ama nesse tipo de produção. E hoje eu quero falar sobre esse filme sem spoilers no começo, da metade pro final com spoilers pra desenrolar sobre os acontecimentos finais. Vai ter bastante coisa pra gente conversar hoje. Mas antes, já quero que você me conte nos comentários o que você achou do filme. Gostou, não gostou? Acho que eu vou dividir opiniões. Porém, quero muito saber o que você tem a dizer. E pra quem não me conhece, eu sou o Matheus, falo sobre séries e filmes. Nesse canal sempre tem dicas, então já me segue pra mais conteúdos. Clica no botãozinho do like que é importante e comenta muito lá embaixo, que eu adoro saber o que você tem a dizer. Nesse terror psicológico, conhecemos a Valerie, uma palestrante motivacional de sucesso que compartilha com seus fãs a autoconfiança que ela tem, o autocontrole que ela tem e também a resiliência que ela tem por trás das câmeras. A gente vê que tudo que ela compartilha não é a realidade, né? A vida pessoal dela é um caos, ela é angustiada, ela é ansiosa, ela é super bitolada com o trabalho, mas ao menos ela tem um marido que a ama, porém os dois não conseguem ter o filho e tem uma explicação, mas isso é aparentemente algo que mexe muito com a relação deles. E ela também acaba sofrendo com algumas lembranças que ela tem envolvendo a morte da mãe dela, que aconteceu quando ela era criança. Isso ainda assombra ela no presente. E ela também tem um relacionamento péssimo com o pai dela, que é um monge, e isso é uma coisa que também é trabalhada aqui no filme. E pra completar toda a loucura que ela já vive, uma coceira estranha começa a aparecer na sua cabeça. Essa coceira não quer parar, ela vai se intensificando a cada momento. E isso deixa claro que a Val tem algum demônio aí perseguindo ela e atormentando ela com essa coceira. Ela vai ter que meio que descobrir o que tá acontecendo e lutar pra sobreviver, né? Porque nada vai ser fácil. Ainda mais sabendo que ela quer manter a vida profissional dela no cronograma que ela já tinha pré-planejado, que inclui uma turnê motivacional onde ela vai semear ali coisas boas pras pessoas. Então ela quer ajudar as pessoas com a saúde mental delas, mas ela não pensa na própria saúde mental. Então ela tá ficando bitolada enquanto ela tá tentando mascarar isso, ajudando pessoas a não ficarem bitoladas. É uma loucura. Tanto que a autodefesa que ela vai usando ao longo da história é ela não querer a ajuda dos outros. Ela simplesmente quer fazer as coisas sozinha. Ela simplesmente quer ser a mulher perfeita que faz tudo e que consegue tudo. Mas a vida não é assim. E parece que isso é uma autocrítica pra mim, sabe? Porque eu também sou um pouco igual ela. Então, enfim, enquanto eu escrevi o roteiro desse filme, eu só pensava: ai, Matheus, talvez você esteja escrevendo sobre você mesmo. Mas enfim, o filme traz tudo isso como um reflexo da mensagem que ele quer passar, e essa mensagem tá enraizada dentro da mitologia vietnamita, que tá atrelada ali um pouquinho às doenças mentais que a protagonista pode ter. Mas aqui eles tratam isso como um demônio chamado Sanchi, que é uma entidade parasitária que se alimenta da ansiedade do seu hospedeiro, no caso, da ansiedade da própria Valerie. E isso é algo parecido com o filme O Monstro que Habita em Mim, que eu já tinha feito vídeo aqui, mas eu senti uma vibe muito similar. A diferença é que esse filme, né, que a gente tá falando agora, ele traz muito uma bagagem cultural. Graças à escritora e diretora Shawn Neong, que tentou usar os laços de sangue da protagonista como algo que movesse a história. Então, o rolê ali do pai dela já ter trabalhado na guerra do Vietnã e também da mãe dela ter surtado ali um pouco depois, tudo isso tá conectado com a linhagem familiar da Val, e acaba que toda a cultura dela é basicamente imposta aqui na história. E esse monstro que é apresentado aqui é hereditário, então tudo tá relacionado a traumas familiares. E assim, eu achei a Val uma personagem bem identificável e uma personagem simpática, então eu conseguia comprar a loucura que ela tava vivendo. E também o monstro que tava atormentando ela tinha um visual bem creepy, muito bem feito. E o filme tem uma vibe de terror interessante, assim como o design de som consegue trazer alguns barulhos daquela coceira da cabeça que dá um toque incômodo pra trama. E por mais que a história não assuste, né, coisa que eu esperava que ela assustasse um pouco mais, ainda assim é uma história que te deixa desconfortável e até ansioso. E pra mim a cereja do bolo foi ali no último ato, quando a gente tem algumas coisas de body horror, sabe, que eu não esperava tanto. E a única coisa que me incomodou um pouco, falando de efeitos,
efeitos, né, dessa parte mais prática, foram as formigas, que foram feitas de CGI. E assim, eu achei elas bem falsinhas, mas eu curti a forma com que elas são usadas como uma analogia pra descrever que coisas pequenas estavam se acumulando na vida da protagonista, e essas coisas foram meio que se juntando a ponto da protagonista explodir. Então o filme traz muito sobre o vazio que ela sente por dentro, e isso é refletido não só em torno dessas formigas que vão se acumulando e vão meio que fazendo ela surtar em algum momento, como até mesmo na própria casa dela, que é escura, desconfortável e bem esquisita. E isso só piora à medida que a história avança. Então, isso é uma parte importante da narrativa, toda essa identidade visual que o filme constrói. Eu entendo que algumas pessoas vão reclamar do ritmo, é um ritmo bem diferente, mas eu até que achei um filme ok. Ele tem boas ideias, tem atores que seguram a trama, o terror psicológico também é legal, e assim, não é um filme memorável. Ele tem um encerramento ali que não me agradou tanto, tem algumas coisas que são meio que jogadas aí na história, porém, mesmo que divida a opinião, é sempre bom assistir um filme de terror agradável, e esse pra mim foi super agradável, mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam do filme? Coloca nos comentários aí a opinião de vocês, e se assistiram até esse ponto da história, coloca uma formiga nos comentários pra saber que você viu até aqui, deixa o like que é importante, se inscreve aqui para próximos conteúdos, e a partir desse momento, vamos falar com spoilers. Então, vamos falar da mitologia do Sanchi, que é o tal demônio que persegue a Val durante a história. Durante a trama, nós descobrimos que o pai da Val era um soldado da guerra do Vietnã, e num certo dia ele matou uma pessoa que tava com uma granada na mão, e ele se lamentou por ser uma criança. Essa lamentação ali atraiu o Sanchi, e essa entidade se agarrou nele e depois infectou a família dele. E parece que os pais da Val tentaram afastar essa entidade, mas eles não conseguiram, e quando eles tiveram a Val, esse fantasma faminto se agarrou nela. Então, pra salvar a Val do sofrimento, a mãe dela tentou afogar ela ali e matá-la, porém o pai da Val impediu que isso acontecesse, mas acabou que nesse dia ele perdeu a esposa. E é bom destacar que a primeira metáfora do filme tá atrelada à guerra do Vietnã, então o pai tem esse trauma da guerra, enquanto a mãe muito provavelmente tinha alguma doença mental. E era uma doença hereditária que consecutivamente deve ter passado pra Val. E a gente vê que a Val tava no momento mais estressante da sua vida, que foi o momento que o Sanchi apareceu pra ela, né, no caso a doença mental, e ela acabou surtando. E tudo isso que ela tava vivendo tava muito enraizado com a morte da mãe dela, que ela tinha uma vaga lembrança, e isso assombrava muito ela constantemente, e ela tinha muito medo de passar esse tal trauma pro filho dela. E por isso que ela tomava muitos anticoncepcionais, né? Ela tinha medo de ter uma criança, e ela fazia a mesma coisa que a mãe fez com ela. E em vez dela lidar com o sentimento que ela tinha de forma saudável, ela na verdade somatizou tudo isso pra si, não pediu ajuda pra ninguém, não aceitou ajuda de ninguém, porque como eu disse, ela era uma mulher que não gostava de ajuda, e quanto mais esse sentimento crescia dentro dela, mais a cabeça dela coçava, e mais ela acabava sendo perseguida pela tal entidade. É como se você estivesse enchendo uma bexiga, quanto mais ar você coloca nela, mais ela cresce, só que numa hora ela vai explodir. Então essa é uma metáfora que o filme quis trazer. E é legal também ver a perspectiva de que quanto mais a Val vendia o bem-estar, vendia a saúde, vendia uma saúde mental ótima, menos ela tinha tudo isso. E mais o Sanchi, né, que era a doença mental que a gente pode colocar aqui, se alimentava dessa meio que hipocrisia da Val. Então é basicamente como se o monstro estivesse se alimentando da hipocrisia dela, e a Val é uma mulher que se auto-sabota a todo momento na história. Ela tem uma síndrome do impostor gigantesca. E no final das contas, depois dela fazer tanta coisa consigo mesma, ela tem um burnout, foi aquela hora do palco onde ela se descontrola na frente de todo mundo, e no caso o monstro tá atacando ela, né, mas enfim, a gente pode classificar como burnout. E aí ela acaba indo pra casa dela, encontra o pai dela morto no chão, e o pai dela tem o quê? Problema com drogas, por conta da guerra do Vietnã. Mas aqui no filme é representado que ele acabou morrendo usando drogas por conta que ele tava tentando parar as vozes do Sanchi, né? Pelo menos isso ficou claro na minha cabeça, não sei nada de vocês. Então vemos a cena da Val enfiando a mão dentro do buraco da cabeça dela, e essa cena foi bem angustiante, na verdade uma das minhas favoritas do filme, e depois ela acabou indo pro hospital e percebeu que seu cérebro foi danificado por conta da dedada que ela deu na cabeça, e o marido dela, o Rob, tava planejando mandar ela pra um hospício porque ela não tava batendo bem. Ela tomou medidas desesperadas, colocou ele pra dormir ali e tentou fazer aquele monstro parar de uma vez por todas, e uma das medidas que ela tomou foi cortar a própria mão pra ela parar de coçar a própria cabeça e ter mais poder sobre o que ela poderia fazer, né, o monstro não controlar ela. E essa cena dela cortando a mão foi maluca, foi doida, enfim. Eu adorei. Que body horror delicioso. Eu gosto desse estilo de história, sabe? Que tem um sanguezinho, mas que não é aquele sangue exagerado. Gosto assim. E todo esse último ato do filme é o momento onde a Val sabe o problema que ela tem e ela tenta confrontar esse problema, ela tenta consertar esse problema, só que não é tão fácil quanto ela imagina, que foi basicamente a cena da mão. Não é fácil você consertar um problema simplesmente cortando ele, não. Trabalhar esse problema, você tem que encontrar a causa desse problema. E quando a Val tenta atacar o monstro, né, cortar ali ele acaba se regenerando. E nisso passamos pra cena final, que é a cena da piscina, onde a Val enfrenta o próprio monstro de dentro de si, e ela acaba encontrando a razão, a raiz do problema dela. Essa raiz era algo que o filme já vinha trabalhando antes, com a Val tentando ficar ali sem respirar embaixo d'água. Ao longo da história a gente viu ela ali dentro da piscina. Então o trauma dela quase ser afogada e da mãe morrer ali no rio, foi algo que perseguiu ela a todo momento. E ela tem um confronto com o monstro dentro da água,
onde ela confronta não um monstro, mas em si seu passado, e ela pode matar aí essa entidade que seguia ela, assim como a mãe dela tentou matar. Então ela salva nesse final a si mesma, que é a infância perdida dela, aquela infância que ela sente que o trauma estava enraizado nessa parte, e ela consegue sair dessa situação e o monstro dá beijinho e tchau e vai embora. Daí nesse final da história a gente vê que ela recoloca sua mão, coisa que eu não sei como aconteceu. Existe essa cirurgia de recolocação de mão. Fiquei bem surpreso, foi uma das coisas mais surpreendentes desse filme, pela forma com que a mão aparece, parecia uma coisa de família Addams. Daí ela tem um filho com o Robin, então esse bebê, a gente tem basicamente um salto temporal na última cena, né? Parece que ele já tem 1 ano de idade. E agora a gente vê a Val na frente de um lago, que muito provavelmente seja o lago onde ela quase morreu, que a mãe morreu. E antes do filme acabar, um pequeno inseto pousa na cara do filho dela, e esses insetos foram usados ao longo do filme pra representar que o Shang-Chi tava perto, tava próximo, que ele poderia atacar a qualquer momento, mas tem aquela cena do hospital que a gente vê que era um inseto somente ali na parede, então pode ser que isso seja realmente um momento pra gente pensar que o filho pode pegar essa maluquice hereditária da família, ou que era só um inseto mesmo. Eu acho que é só um inseto. Mas de um modo geral, esse filme foi sobre traumas geracionais, sobre traumas familiares, sobre ansiedade, sobre saúde mental. É um filme sobre muitas coisas e é um filme que eu gostei. Eu vi todas essas mensagens quando o longa terminou, absorvi muito do que ele quis falar e até senti uma autocrítica, como eu disse pra vocês enquanto eu escrevi o roteiro. Mas é isso. O que vocês acharam desse filme? Quero muito saber a opinião de vocês. Coloca nos comentários. Deixa o like que é importante e se inscreve aqui para próximos conteúdos de séries de filmes. Falo sempre sobre isso aqui, vocês vão gostar. Gente, eu fico por aqui. Beijo e tchau!